você conhece algum canhoto, já deve saber de algumas coisas que a gente passa no dia a dia pelo simples fato de ser canhoto. Tipo, usar cadeira de destro na escola, tesoura, almoçar na mesa com algum destro do seu lado, ser chamado de estranho por algum motivo do universo, ficar com a mão manchada depois de escrever alguma coisa. Essa porra aí dói pra caralho, mano, na moral mesmo. Carteira de destro, guitarras, carteira de destros, violão, carteira de destros, eu errei, nossa, mas eu sou burro. E é mesmo, eu já ia me esquecendo aqui de outro problema que os canhotos sofrem todo dia, assim, de um jeito bem diferente que nenhum destro entende, que são carteiras de destro na escola. Meu Deus, isso é o maior pesadelo de qualquer canhoto que possa existir nessa terra. Tá legal, mano, antes de começar o vídeo de fato aqui, eu quero falar sobre 3 coisas sobre canhotos que eu descobri recentemente quando eu tava editando isso aqui, que eu achei interessante, tipo, no meio do vídeo. E talvez isso vai atrasar umas 2 semanas de edição, ou não também, mas sei lá, eu achei que valia a pena, então eu tô colocando. Primeira coisa interessante é que o canhoto ele já sofre na humanidade desde os primórdios dela, e não é nem sacanagem. Existiu um tempo onde você ser canhoto era motivo pra você morrer, é motivo pra você ser perseguido, ser chamado de satanista, macumbeiro e tudo que há de ruim, porque afinal ser canhoto é coisa do diabo mesmo, né, mano? Segunda coisa, se você pesquisar no Google a palavra canhoto, você vai ver que já não era uma coisa tão interessante assim quando os resultados saem alguma coisa desse tipo aí. Inclusive até tem uma teoria aqui, eu acho que nos primórdios da humanidade ser canhoto era uma ofensa, um xingamento, porque não é possível, bicho. A definição de canhoto: canhoto, que usa preferencialmente a mão ou pé esquerdo. Disse de pessoa. Canho, canhoteiro, esquerdo. Sinistro. Pois é, mano, eu não sei porque colocaram sinistro aqui do nada. Tipo, tava tudo bonitinho ali, canho, canhoteiro, esquerdo. Aí do nada meteram um sinistro. Eu não sei, eu acho que o povo tinha medo de canhoto antes, mano. Inclusive, mano, vendo esse negócio aqui de sinistro, eu comecei a tentar imaginar como foi a primeira pessoa que olhou pra um canhoto e falou: sinistro, mano. É sério, mano, desde que eu pesquisei isso eu tento imaginar essa cena e eu acho que é mais ou menos assim. Sinistro! É, sinistro, mano. Sinistro! Nossa, meu irmão. É, muito sinistro. Sinistro demais. Cis. Pois é, mano, como vocês puderam ver nesse início de vídeo, a vida de Yukio tá um pouquinho triste, principalmente na escola, com as cadeiras de destro. E é basicamente esse o tema de hoje. Eu acho que já tá bem claro aí que o tema é focado nas cadeiras da escola. E pra isso eu vou contar uma história minha sobre isso. Então, vamos lá, né? Vamos contar essa história fenomenal. E beleza, mano, vamos começar a história aqui voltando para 2018, que foi onde tudo começou. Bom, mano, basicamente eu tinha acabado de sair do 7º ano de uma escola particular para ir pro 7º ano de uma escola pública. E sim, eu repeti o 7º ano numa escola particular. Eu sou um animal. Qualquer coisa, se vocês quiserem, eu conto a história de como eu repeti de ano no 7º ano. Eu acho que vai ser interessante, mas que tenha sido doloroso. Mas enfim, mano, eu tinha acabado de perder de ano numa escola particular e eu tive que ir pra uma pública por causa disso. E o erro já começa aí, mano, porque antes de eu ir pra essa escola pública no 7º ano, eu só tinha estudado em escola particular até então. Então a visão que eu tinha de uma escola pública era muito ruim, porque eu via série que mostrava que a escola pública não era tão interessante assim, né? Tipo, todo mundo deu Cris e todo mundo que era de escola particular falava que a escola pública era ruim, sendo que a maioria nem estudava em escola pública, tipo, nunca nem estudou lá, tá ligado? A maioria que era de escola particular nunca nem estudou em escola pública, então era meio que só talvez seja isso mesmo, tá mais na base da fonte confia. E olha, mano, eu não sei se isso é normal, mas antes de eu ir pra escola mesmo lá, tipo, antes de eu ir pro primeiro dia de aula nessa escola pública, eu tinha ido nela um dia antes, eu acho que foi com minha mãe, eu não lembro, pra eu poder justamente ver como era a escola, já que ela era muito grande, era diferente do normal pra mim, já que a escola que eu estudei particular era tudo pequenininha e ela era extremamente grande, a pública. E bom, mano, além de ver o tamanho da escola, eu fui lá também pra ver a sala que eu ia estudar, né? Eu tinha que saber, mano, senão eu ia me perder na escola, era muito grande mesmo, não tô de sacanagem não. Aí beleza, mano, eu cheguei na escola, né, eu fiquei meio surpreso porque, como eu disse, eu tava acostumado com escola pequena e aquela era muito grande, mano, era muito grande mesmo. Mas aí beleza, até então tudo bem, foi só admiração, top, era bonitinho ali, o pátio, os negócios doidos.
Chegou a hora de eu entrar na minha sala, tá ligado? Chegou a hora de eu conhecer minha sala e ver, né, como é que era a sala ali, como é que era o ambiente, né? Chegou a hora ali de eu saber como é que eu ia ficar o ano inteiro ali numa escola onde eu não conhecia absolutamente ninguém. E eu lembrando que eu era tímido, então assim, né, assim, na minha visão eu ia me lascar muito, mas não foi bem assim. Mas beleza, mano, quando eu cheguei nessa sala, a primeira coisa que eu notei não foi, sei lá, o chão dela, a parede dela, a janela, ou qualquer outra coisa do tipo, nem nos alunos eu reparei, pra falar a verdade. Eu reparei numa coisa que pra mim foi o paraíso. E foi as carteiras que tinham nessa escola, mano. Pô, mano, eu não sei se é em toda escola isso, mas pelo menos nas outras duas escolas particulares que eu já estudei, né, as únicas carteiras que tinha pra aluno é aquelas que tem em toda escola, que é aquela carteira de madeira que tem umas 99 mil carteiras pra destro e umas 12 carteiras pra canhoto na escola inteira. Ou seja, quando eu entrei nessa sala e eu vi umas carteiras que eram feitas tanto pra destro quanto pra canhoto, e mano, eu não tô nem de sacanagem, eu fiquei realmente feliz quando eu vi aquilo. Tipo, meu Deus do céu, eu não vou escrever mais torto. Foi tipo essa sensação que eu tive. Inclusive, mano, quando eu reparei nessas carteiras, tinha algumas pessoas na sala ali, né? Provavelmente a galera que ia estudar comigo o resto do ano. Então, por causa da minha timidez, eu meio que não esbocei nenhuma reação ali na hora. Porém, na minha mente tava mais ou menos assim. E bom, mano, nessa hora ali, quando eu vi essas carteiras e quando eu vi essa escola, eu falei, meu Deus do céu, isso vai ser o paraíso, vai ser muito bom. E mano, é sério, no momento que eu vi essas carteiras, eu podia jurar que aquele ia ser o melhor ano da minha vida na escola. E realmente foi, só que só foi por alguns meses. E pois é, mano, esses momentos de glória com as carteiras ali que eram feitas tanto pra destro quanto pra canhoto duraram só alguns meses de glória e muita emoção escrevendo reto numa carteira e numa escola ao mesmo tempo, coisas que eu achava que era impossível antes. E agora eu vou explicar. Enfim, voltando a falar aqui, mano, como eu disse aí no último momento antes de gravar esse novo áudio, eu vivi verdadeiros momentos de glória com aquelas cadeiras novas, mano, aquelas cadeiras feitas tanto pra destro quanto pra canhoto. E realmente vivi momentos muito bons ali na escola, foi do balacobaco, porém duraram só alguns meses. E bom, mano, pra você descobrir por que essas cadeiras sumiram, não é uma coisa tão difícil, é só você ligar os pontos. Um lugar chamado escola, com uma espécie de um ano diferente, também conhecido como aluno, e uma carteira escolar com uma mesa branca. E tem estojos com lápis que possibilitam que eles consigam desenhar qualquer coisa nessas cadeiras. De alegar os pontos? Pois é, foi isso que aconteceu, mano. Desenharam tanto pinto nas cadeiras que a diretoria simplesmente decidiu tirar todas essas carteiras da escola. Só que não foi tipo de uma sala ou de outra, foi da escola inteira. Eles simplesmente tiraram. Eles só tiraram. Eles tiraram de um dia pro outro. Falaram, não, vocês estão esculhambando muito, a gente vai tirar e isso vai ser o fim do problema. E pois é, foi com essas frases que eu acabei meio que perdendo o privilégio de conseguir escrever reto. E eu vou até escrever torto o resto da minha vida. E eu acho que eu vou terminar o período escolar assim, mano. Pois é, mano, ser canhoto é meio triste. E se você é canhoto aí e ainda tá na escola, eu sinto muito. Mas você vai continuar estudando na sua cadeira de destro pro resto de sua vida, provavelmente. Inclusive, mano, eu não faço ideia de como eles fazem a compra dessas cadeiras pra escola, tá ligado? Tipo, como é que é o processo ali, como eles decidem qual carteira eles vão comprar, se vai ser pra destro ou pra canhoto, enfim, eu não sei como é que funciona. Mas, mano, se fosse pra deduzir pela quantia de cadeira de destro que tem, comparada à quantia de cadeira de canhoto que tem na escola, eu diria que a negociação deles com as cadeiras sejam mais ou menos assim. Tá legal, deixa eu ver se entendi. É pra gente comprar 4.000 carteiras de destro e 10 carteiras de canhoto, certo? É isso mesmo, isso mesmo. É 4.000 de destro e 10 de canhoto. Agora sim, são 10 carteiras de canhoto pra cada sala, então, né? No caso. Como assim, mano? Você tá doido? Não é assim não, mano. Não é assim não. É 10 carteiras de canhoto pra escola inteira. Ah, é 10 pra escola inteira? Sim, é só pra escola inteira, 10, só 10. É, só 10, uai. Oxe, então, eu acho assim, aqui, sei lá, 10 carteiras de canhoto pra escola inteira é meio estranho, né? Tipo, acho que não vai dar certo. Olha, sabe de uma coisa? Você tem razão, hein? Realmente, 10 carteiras de canhoto pra escola inteira não vai dar certo. Que tal se a gente comprar 5? Acho que vai ser um bom investimento pra escola inteira, 5 carteiras de canhoto. Agora sim, agora você falou minha língua, agora tá tudo resolvido, os problemas dos canhotos vai sumir agora. Qualquer coisa a gente taca ele nas cadeiras de destro mesmo, eles dizem que já tá acostumado, né? Talvez seja porque eles não têm uma cadeira de canhoto, mas sei lá, tá acostumado, então bota aí, mano, bota aí, deixa tudo torto mesmo. É, mano, uai.
Enfim, mano, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, tá? Eu sei que ele demorou muito tempo pra sair, mano, foi mais de um mês aí de espera. Porém, eu meio que não posso fazer muita coisa em questão a isso, tá? Eu tô com muita atividade escolar pra terminar, então... eu não posso focar no canal agora, eu definitivamente não posso, se eu quiser passar de ano. E também sem contar, mano, que eu acabei fazendo muito mais coisas do que eu ia fazer pra esse vídeo, mano. Só para você ter noção, esse vídeo aqui, ele inicialmente era pra ter uns 2 ou 3 minutos. Tipo o vídeo de Eu Sou Indeciso lá, esse vídeo aí que está na tela. Era pra ser tipo isso esse vídeo, mano. Era pra ser um vídeo bem simplesinho, curtinho, só pra você rir hoje mesmo e ir embora. Só isso. Só que eu acabei me empolgando e fiz um vídeo muito mais longo e muito mais trabalhado. E aprendi a usar o Ibisfeed de um dia pro outro só pra poder fazer esses desenhos aí pro canal. Sem contar que eu fiz fundo. Enfim, eu fiz muita coisa, mano, pra esse vídeo. Então acabou demorando bastante pra fazer, demorou tipo dias editando, demorou aí dias editando, tá ligado? Mas enfim, saiu. Inclusive, mano, normalmente eu não sou de pedir isso aqui no canal porque eu esqueço, mas hoje eu lembrei e eu vou pedir, mano. Se você for novo, se inscreva no canal, ativa o sininho aí, cara, pra poder receber a notificação dos vídeos, tá? Que não é todo mundo que recebe, eu acho que você já tá morto de saber disso. Comenta alguma coisa sobre esse vídeo aqui, cara, comenta se você gostou ou não, alguma parte que você achou legal, chama alguém pra ver esse vídeo também, algum canhoto pra ele chorar 24 horas no banheiro depois de ver esse vídeo, tá? Enfim, mano, eu vejo vocês no próximo vídeo e eu acho que o próximo vídeo vai ser bem mais rápido do que esse aqui. Eu só acho, vai ser de São João provavelmente. Ora, se não temos aqui o humilhante que vê o vídeo até o final, isso é brabo, hein, cara. Eu queria dizer que você é muito top, você ajuda bastante o canal, sabia? Enfim, já que você tá vendo o vídeo até aqui, por algum motivo do universo, eu vou deixar aí, nesse final aqui, uma parte do áudio antigo, né, de eu virando um ET depois de ficar muito doido com um cachorro que não parava de latir. Enfim, se divirta. De arte divina dos deuses aí, de muito... Meu...